sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Vamos juntos. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Espera um pouco. Sinta o que você está falando, porque você acabou de receber paz e amor. Então você vai responder a essa paz e esse amor, louvando o Senhor com essas palavras, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos dizemos, glória a Deus, aleluia. Vamos sentar, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos, que o Senhor te abençoe e te guarda, te proteja, abençoe profundamente seu coração, em nome de Jesus, e que a luz da face do Senhor resplandeça sobre a sua vida, para que você seja uma bênção onde você andar. Amém. Aonde você for, que você seja essa bênção maravilhosa do Senhor, porque isso é promessa de Deus que Ele nos deu. Amém? Então essa manhã é para isso, para você ter isso e continuar a semana inteira, tá? Amém. Então toda a glória a Jesus, todo louvor, todo louvor. Louvamos Jesus, te adoramos. E nós precisamos demasiadamente desse Deus, porque o Senhor veio hoje aqui agir no nosso meio, demonstrando o amor dele. Essa é a verdade, ele demonstrou esse amor por nós. E é isso que ele quer que nós vivamos. Só que é separado do mundo isso. Ou é uma coisa ou é outra. Então nós temos que decidir que tipo de vida que nós queremos ter. Se nós queremos esse ambiente, onde o Senhor está com essa paz, ou se nós vamos escolher o mundo, a carne, o pecado, que nunca vai ter isso. É uma coisa aparente, atribulada, sufocada, a vida é um peso, sem solução, sem presença de Deus. Então o Senhor deixou bem claro para nós hoje. Então nós temos que buscar esse Deus até encontrá-lo. É isso que cada um aqui tem que fazer. Você tem que buscar esse Deus até achar. Então, se você não achou ainda, você tem que... Como que você vai achá-lo? Usando o tempo. Né? Porque o tesouro... Como é que você vai achar o tesouro, hein? Você vai ter que cavucar muito, né? Porque não foi dado o mapa certo. É ali, ó. Mas você tem que cavucar até achar. Ah, meu Deus, já cavucou tanto. E choveu, e fez sol, e ventou, tá um calor, tá um frio, mas eu não aguento. Mas então, se você não continuar e não perseverar, você não vai encontrar o tesouro. Tá? É isso que Jesus falou. Uma vez que você encontra, você está na glória de Deus. Porque daí você achou o tesouro. E aonde que está esse tesouro? No coração. Eu tenho um tesouro, eu tenho sim. É dentro do meu coração. Eu tenho um tesouro dentro de mim. Aleluia. Aí eu canto lá em casa, pra cima e pra baixo. Essas músicas bem em mim, eu fico cantando. Você está louvando, eu tenho um tesouro. Você tem um tesouro. Mas você tem que achar esse tesouro aí dentro de você. Não adianta, porque não é no norte, não é no sul, não é aqui nem lá. Jesus falou assim, olha, o reino de Deus está dentro de você, é aí que você vai achar. Então por isso que você tem que usar o seu tempo. Porque você não acha num minuto o tesouro. Tá? Quando você encontrar, você vai começar a reinar com ele. Porque ele vai reinar na sua vida, então você reina com ele. Ah, faz favor, né, gente? É isso que é qualidade de vida, o resto não é vida, certo? O resto é carne querendo aparentar uma vida com Deus. Então não está certo isso. Né, gente? Nós temos que viver isso. Então é com o tempo. Olha, Deus está nos ensinando aqui enquanto nós estamos adorando o Senhor. Ele está ensinando, cada dia que a gente se reúne aqui. Então é por aí. Porque às vezes você está lá em casa e está difícil de você encontrar o Senhor. Por quê? Porque está muita carga. Mas que carga? Humana, carnal. Que a Bíblia diz de desejos carnais. Pensa nisso, pensa naquilo, pensa naquilo. Não, sabe por quê? Ainda não encontrou com Ele.
Quando você encontrar com o seu amor, tchau, festa. Não é assim, gente? Até aqui no mundo é assim, imagina no espírito, né? Quando o jovenzinho com a jovencinha assim, quando, eles não querem nem saber, né? Mas eles estavam procurando um outro. Mas onde você estava? Encontrou, se abraçou e é lá que eles ficam, querem largar mesmo. Que se dane o mundo. Gente, quando você encontrar Jesus, tchau, tchau mundo. Não quero saber de você. Tá? Então é uma diferença de religião com vida espiritual. Que é isso que cada um tem que entrar nessa. Só que leva tempo. Mas quem que quer ficar parado lá? Me diz. Porque já que a Bíblia diz, esperei com confiança, esperei, gente. Esperei, às vezes são anos. Agora, se já encontrou, às vezes mesmo assim tem que esperar em umas boas horas. Você não pode fazer nada se aquela porta não se abrir e falar, entra, vem, você vai ser atendido agora. Você pode? Não pode. Você nem pode arrombar a porta porque você não vai ser atendido. Entendeu? Nem tem como. Então é isso aí. Enquanto essa porta não abrir e você não entrar lá, você não chegou lá ainda. Tem que mudar a situação aqui dentro. Você está orando, é assim, tipo, larguei tudo, eu quero é Jesus, não quero nem saber. É isso aí, você chegou lá. Aí você está focalizado nele, você está com ele, é aí que começa a mudança de vida. Tá? Então, tem um louvor que é só da boca, né? Porque, como a gente já estudou bastante aqui o tabernáculo, o louvor fica no lugar santo. É a primeira entrada, né, do tabernáculo, propriamente dito. É a primeira parte. Tá? Então, ali é um lugar santo. É ali que você louva. Você não louva lá fora no sacrifício. Você louva ali. Então, ali você pode estar louvando, mas nunca entrar no lugar santíssimo. Aonde está realmente a presença de Deus. Gente, aí vai mudar a sua vida. Sabor. Aí é que vai mudar. Porque aí ele vai tocar você, ele vai fazer você entender a palavra, ele vai mostrar bem claramente o que é mundo, o que é vida espiritual com Deus. Ele vai agir em você para que você odeie o mundo, odeie a sua carne, odeie os seus desejos e queira os desejos dele. Essa é a vida cristã. Olha que demais. Só que você tem que ficar lá. Você tem que ficar lá esperando. Não tenho tempo. Quando você chegar lá no céu, diante de Jesus, naquela hora, e ele mostrar para você tudo que ia ser seu, e você aqui na terra diz que não tinha tempo, aí é tarde. E vai ser julgado por isso ainda, porque tinha assim. São opções. São opções. Você fica muito envolvido com o mundo que não vai te dar nada. Vai te dar morte. Morte espiritual eterna. Então não fica muito envolvido com o mundo. Porque Deus está te chamando, né? Ele está chamando demais. Então, vamos pegar isso firme. Sabe, a gente começa a achar muita atividade. Muita atividade. Às vezes até atividade de não fazer nada, sabia? Fica lá com a perna cruzada, não faz nada, mas não quer estar atrás de Deus também. Pensa nisso. Como que a gente é contra a nossa vida? Né? Que é absurdo. É um absurdo. Tá? Então isso é a queda do homem. Isso é o pecado. Então, vai buscar Deus, porque você tem que ficar lá um tanto de tempo com Deus. Me ajuda, Espírito Santo, a entrar no lugar santíssimo onde Deus está. Eu vou mostrar no tabernáculo de novo. Vamos ver aqui. Vamos ver. Enquanto nós não entrarmos, quem não entra lá não recebeu ainda. Tá? Então, aqui eu vou mostrar o lugar santo e o lugar e o santíssimo. Isso aqui é o tabernáculo por fora, né? Por fora. Que é onde é feito o sacrifício, onde você pede perdão dos seus pecados, certo? Onde você se arrepende. Tem toda uma introdução para você chegar lá. Não é assim, vai entrando. Que é isso? Diante do Rei da Glória Eterna? Não é assim. Então, isso aqui é um protocolo para entrar lá, no lugar santo. Porque a hora que abrir essa cortina aqui, vocês estão vendo, vermelho? Aí, ali é o lugar santo, é o primeiro lugar, porque essa parte do tabernáculo era dividida em dois.
uma parte maior que é o lugar santo e o outro lugar que é muito pequeno, onde está a Arca da Aliança, onde Deus está propriamente dito, que é a segunda parte. Ali é um breu só, gente, é escuro, escuro essa parte, e não tem nenhuma luz que venha de fora. O que ilumina lá é a glória de Deus, meu filho, minha filha, passa agora. A presença de Deus é que ilumina. Então, esse aqui é o lugar santo, é o primeiro lugar. Depois que você entra, ó o pessoal lá de casa, ó. O primeiro lugar que você entra depois que você passa dessa cortina, aqui. É esse lugar aqui. São duas fotos, mas é o mesmo lugar, para mostrar uma mais de perto, uma mais de longe. Tá, onde está a mesa com os pães, que tinha que ser consumido todos os dias e colocado novos todos os dias, que representavam as 12 tribos de Judá. Então aqui na mesa estão os pães, né? Os pães da proposição. Aqui está o candelabro que tinha que ficar aceso dioturnamente. Então o sacerdote tinha muito serviço lá dentro. Não podia apagar demais. Então esse não podia apagar jamais. Esse aqui é o altar de incenso, bem junto da cortina que separa o lugar santíssimo. Bem junto da cortina, aqui, encostado. Então, quando o sumo sacerdote entrava, fazia assim, aquela fumaça ia para lá. O louvor que estava aqui, certo? É demais. Isso representa hoje a nossa vida espiritual que nós somos. Cadê? O espírito, a carne e tudo mais. A carne tem que morrer. Aqui não entra. Aqui, no... onde está o... Parece que está ficando pequeno esse negócio aqui, né? Tinha uma mesa maior. Bom, então aqui, ó, passando daqui, ó, tá vendo que tem uma cortina aqui? Vocês estão vendo que tem uma cortina aqui, vermelha? Então, é o que separa o Santíssimo, o Santo dos Santos, que é esse lugar a seguir. Esse lugar aqui só tem a Arca da Aliança, é um lugar pequeno. Então, a carne, a alma não entra aqui, tá? Entra com o Espírito. Por isso que a adoração não é de qualquer jeito. Por isso que a vida das pessoas não muda, elas não se entregam, porque na verdade nunca chegam aqui nesse lugar. Por quê? Porque tem que esperar, meu amigo. Tem que esperar. E o tempo? Estou com pressa, tenho que fazer. Vai, levanta mais cedo. Porque de noite vai ser difícil, né, gente? Depois de um dia de trabalho, quando você começar lá, você vai, mas olha, você vai cair dormindo. Nós estávamos orando em línguas naquela época lá em casa, a gente fazia das 9 às 5 da manhã. Era pauleira, hein? Nós fizemos. Foi daí que Deus falou para mim, escreve o livro. Escreve não, traduz. Foi disso, então. Você quer que milagre que Deus manda você fazer coisa? Vai se aprontando, meu filho, fica orando. Mas eu peguei e chamei uns amigos. Eu falei, é bom ter umas companhias. Porque sozinho eu vi que ia ser punk. Pelo menos tem alguém me ajudando aqui. E eles quiseram, mas era pouca gente. Umas 4, 5 pessoas para começar. Depois veio mais gente. Aí esse menino estava lá, encostou na porta. Aí já era um grupinho maior. E ele encostou assim, gente, e caiu. Pum. Dormiu. Caiu de joelho no chão. Então, gente, a carne, ela não consegue entrar aqui, ela não pode entrar aqui. No lugar santíssimo é o Espírito. Por isso que tem que se preparar, tem que buscar. Você vê que não é de um minuto para o outro, aí você fica lá, eu adoro, já passou 2 horas, mas ele nem me atendeu ainda. Pois é, pra você ver. Mas não é culpa dele. Eu não estou em condição. Então você tem que ir adorando. Não faça só uma oração religiosa. Lê Bíblia, glória a Deus, cuida da minha família, da minha saúde e me dá dinheiro. Aleluia, Jesus, para sempre. Essa oração, minha gente, não está com nada. Não vai servir Deus. Não vai. Não dá para servir a Deus com essa rezinha aí, tá? Porque nem oração é isso. Bom, mas se você ficar lá, não, agora, que nem a gente ficava orando em línguas bastante, era muito, gente, muito. Chegava lá, olha, agora é 1h30, perto das 2, vamos comer um pedaço de pão? Aí minha mãe
fazia uns pães deliciosos. Ó, minha mãe fez, vamos comer. Passava a margarina lá e comia, tinha que fazer alguma coisa, vamos comer um pouco. Para aguentar, né? Até de manhã. Mas você acredita que daí ia dormir, quando era 9 horas, acordava super bem. Não tinha cansaço nenhum, estava numa boa, uma felicidade total. Mas o diabo atacando, hein? Nossa, meu marido ficava tão nervoso, ele sumia. Sumia, chegava não sei que hora, tipo, eu vou sumir. Mas eu vou sumir com Jesus. E eu ficava lá orando, não quis nem saber, mas deu tudo certo. Que era só para ver se apavorava um pouco. Entendeu? Então, guerra vem, mas você nem liga para as guerras, porque você está com Deus, Ele te dá força. Se quiser, tem que fazer isso. Entendeu? Aí, porque o pastor dele ensinava isso. Olha, você faz isso porque você acha que você está fazendo bonito para Deus, para Ele, nossa, que belezinha, está orando horas. Ai, eu não vou te entender. Não, você está fazendo um benefício para você. Deus não está precisando daquilo. Ele é Deus. Tá, mas se eu entrar na dele, Ele vai fazer as coisas. Tá? Já pegou assim de orar das 9? Vai, então das 9 às 3 da manhã, mas vamos então. Às 2. Nem assim vai ser fácil. Era de sábado que nós fazíamos isso. Saía do culto, ia para casa, ficava fazendo umas coisas. Então agora vamos começar. No frio, aquele gelo que fazia, oh meu Deus, de madrugada, assim, enrolava, parecia um zumbi lá, tudo, gente, até assustava o diabo. Porque, olha, a gente ficava enrolado da cabeça aos pés. E tinha aquela ralacheira. Valeu ou não valeu? Então, você não quer mudança de vida? Você vai orar. Vai orar. Acha ruim quando eu falo para orar. Não, nem vou falar com a pastora que ela vai mandar orar. Bom, aí já é outra coisa, né? Você não quer escutar o que você tem que escutar. Essa que é verdade. Então, você já inventa essa. Não, e se Deus não mandar falar, não vou falar. Nem se preocupe, tá? Bom, mas é isso, gente. Então, nós temos que, cada um tem que aprender a chegar nesse lugar, hein? Sabe, essa porta tem que se abrir na sua vida. Para acontecer o que Deus quer que aconteça. Então, Deus nos prova. Ele não vai dando a glória dele assim, né? Pra carne. Não. Ele vai se explodir ali na frente. Tá? Então tem que estar preparado para não cair. Você tem que orar até se encontrar com Jesus. Gente, que 10. Né? Foi assim que eu trouxe o pastor dele aqui no Brasil 10 anos. Senão não ia trazer. Ele não estava vindo aqui não quando eu estava fazendo isso. Ah, louvo a Deus que meus amigos vieram, mas cadê eles? Que pena, né, gente? Eles sumiram, não. Me largaram, foram tudo embora. Não quiseram, Jesus. O meu Jesus que eu estou servindo, não quiseram ficar na parceria, que pena. Quem sabe eu encontro alguns aí, ou pelo menos um bem forte que queira ficar na minha parceria aqui. Aí dá fruta, ajuda, né? Claro, porque duas pessoas pensando a mesma coisa com o mesmo coração, que nem diz aqui, um só espírito e tudo mais. Tem que estar na mesma visão, entendeu? Para acontecer as coisas. Mas se não tiver um, basta. Deus falou, eu faço, tiver um só. Acabou. Certo? Então é isso. Você tem que adorar até você chegar lá. Porque a adoração, aí é que vai entrar os passos da oração, que eu já vou trazer de novo, né? Acho que está na hora de eu trazer esse ensino de novo. As chaves da oração. Porque a oração são vários itens da oração. Mas é quando eu cheguei lá. Porque aí é o Espírito Santo que faz a oração em mim. Ele não é em línguas, não. Tudo que eu orar em português é o Espírito Santo que está orando. E acontece. Que 10, hein? Então isso é na verdade orar no Espírito. Porque tem orar em Espírito e no Espírito. O Espírito Santo que está agindo, colocando a oração certa. Não é a minha lista de oração que eu faço em 10 minutos. Vai lá, vem cá, faz isso, amém. Tchau. Não é. Tem que falar bastante isso até entrar na cabeça. Que isso não é oração. Isso é uma oração da boca para fora. E pode ser que Deus aja e vai demorar muito para Deus agir. Porque ele não chega lá. Certo? Agora, quando é uma oração que o Espírito Santo faz, por isso que
nesta hora você pode orar muito em línguas, e é bom orar em línguas, porque daí se você é uma pessoa que consegue entrar nesse lugar, toda vez que você for orar em línguas, vai ser ativado esse lugar na sua vida, para Deus fazer o que Ele quer. É diferente de quem nunca chegou lá, e não chega, e não acontece nada. Porque é uma oração que é da alma, não é do espírito. Vocês me acompanham? Tem essa diferença. Então não é difícil. Claro que não, porque você tem um espírito aí nascer de novo. É só ir fazer, buscar esse Jesus até achar. Você tem que cavar até achar. Vai buscar, precisa de tempo. Ah, mas eu não posso. Não me vem que esse negócio eu não posso, hein? Porque vai ser cobrado lá. Pode sim. Então quando você for orar, não é só a sua listinha não. Você tem que entrar na presença dele. Então vai louvando, vai adorando, você está esperando. Você está na sala de espera. A porta vai ser aberta. Se não for hoje, vai ser amanhã. Mas você volta, vai fazendo. Lembra que o pastor dele falou, quando ele pregava aqui, que ele falou assim, ele estava ensinando, mas o povo nem entendeu nunca nada que ele falou. Ele não orou, não sabe o que ele estava dizendo. Mas é isso aí. Ele foi lá, não, preciso adorar. Deus falou, você está me adorando muito pouco. Quer dizer, não estava entrando de verdade nesse lugar. Tinha o dom, tinha tudo, mas não estava entrando nesse lugar como precisaria. Então ele falou, não, eu quero que você me adore mesmo. Então ele foi nesse quartinho, fechou a porta, ficou lá horas. Ele orava 6 horas por dia adorando. Eu te adoro, sem música, sem nada. Eu te adoro, eu te louvo. Falava primeiro bastante a Bíblia que ele sabe. E ficava lá, e ficava 6 horas, não é brincadeira, né? Eu te adoro, buscando. Até que uma hora se entregou mesmo. Quando se entregou mesmo, pronto, o poderzão veio. Abriu a porta. Vocês estão me acompanhando? Você tem que ficar lá até você ser recebido. Sair de ser carnal, ser uma pessoa espiritual. Estão me acompanhando? Não é bom então? Aí que você está de bem com Deus, andando, ó, de mão dada com Deus, está maravilhoso. Ele vai te proteger. Problema vai vir, mas você não vai ser sucumbido, porque Ele já te deu a vitória. Aprender a andar com Deus, é isso aí. Tá valendo isso? Quem tá ficando com vontade de fazer isso? É eu, então vamos fazer depressa isso aí. Continuar. Não, eu quero esse Deus. Eu quero ver esse Deus. Eu quero. É assim que tem que ser. Não, eu quero. Você tem que querer, mas esse querer vem dele também. Amém? Então eu vou falar mais um pouco sobre o chamado, que é onde nós falamos sobre Moisés, né? Vocês estão lembrados? Isso. Então, a gente viu que não é que para Moisés fazer o que Deus quis, não foi tão fácil. Tão fácil. 40 anos, né, gente? Largando tudo que ele era para virar ninguém. Um nada desconhecido. Ninguém. Para Deus poder usá-lo. Então não é de qualquer jeito que Deus usa uma pessoa para ele fazer o que ele quer. Não é de qualquer jeito. Tem que morrer para si mesmo. Que nem Jesus falou, você quer ser meu discípulo? Quer me seguir? Então pega a sua cruz e siga-me. E negue-se todos os dias. Negue-se a si próprio. Meu Deus do céu. Então, nós vamos ver algumas chaves aqui para a gente entrar no chamado. Mas isso, falando isso mais para você observar a sua vida. Em qual passo que você está, como é que você está indo para aprimorar mais esse e manter o outro e expandir o resto, certo? Porque Deus, na verdade, todo mundo tem um chamado em Deus, só precisa descobrir qual que é. Por exemplo, se Deus disser agora, o seu chamado é esse, mas você não está pronto, você não pode exercer. E tem muita gente que já andou nesse erro porque achou que estava pronto, foi fazer e não deu certo. É perigoso isso, porque daí não faz o que acha e não consegue se submeter a Deus. Nem ouve Deus de como quer. Tá? Então precisa ter bastante cuidado. Então veja Colossenses, capítulo 4, versículo 17, nós vamos ver isso aí. Gente, eu amo a palavra de Deus. Eu amo estar aqui com vocês. Demais. Não é sacrifício para mim vir aqui, jamais. É um desejo do coração. E tem mais, cada um aqui tem que entender que Deus precisa de você. Aonde você está.
Deus precisa. Ué, porque ele decidiu que fosse assim. Com a nova natureza, tá? Ele quer as pessoas servindo a Ele. Então pense nisso, Deus me quer, mas eu tenho que entrar na visão dEle. Deus não está descartando ninguém, mas tem que entrar na visão dEle. Então veja aqui, no versículo 17 de Colossenses 4. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para o cumprires. Aqui ele está falando com uma pessoa. Atenta, presta atenção no que o Senhor te deu, que é para você cumprir, fazer. Olha, gente, isso é sério, hein? Ele falou claramente aqui, atenta, quer dizer, tenha muito cuidado. Toda a atenção da sua vida para fazer o que Deus te mandou. E se você nem sabe o que Deus te mandou ainda, você tem que saber, ué. Tá? Você tem que saber o que Deus te mandou fazer. Por que não sabe? Porque não orou corretamente ou o suficiente para saber. Porque quando você for fazer o que Deus quer, Ele te sustenta naquilo. Que máximo. Ele vai te amparar, não vai te faltar. Não vai ser igual aquele que fala, ai pastor, que ótimo, agora eu estou ouvindo Deus. Consegui finalmente, ai mas que maravilha, então. Deus falou que é para eu ir para a China, ah, que maravilha, boa viagem, vai com Deus. Eu vou ser missionário lá, pegou, vendeu tudo que tinha nos Estados Unidos, pegou a família e foi embora. Passou um belo tempo lá, o dinheiro dele acabou, não deu nada de sucesso, lá ninguém quis ajudar ele, o filho ficou doente, a mulher ficou não sei o que, estava sem dinheiro, alguém lá começando a ajudar com comida, aquele horror. Aí ele foi orar, meu Deus, olha, você me mandou aqui, olha a minha situação, o que é isso, orou. Até que ele ouviu Deus falou assim, ué, mas eu nunca mandei você vir para a China, eu falei para você mandar uma oferta para a China. Você escutou China e já se embarcou para a China. Então, é preciso saber o que Deus quer que você faça. No chamado. Você tem que estar bem afinado com Deus, para saber o que Ele quer. Não é porque agora Deus te chamou para fazer isso que você começa a fazer o que você quer. É aí que você vai embarcar no caminho errado. Então precisa ter uma comunhão com Deus diária. Como que o Senhor quer, o que o Senhor quer, que jeito que o Senhor quer. Eu sou tua serva. Eu não posso fazer o jeito que Deus quer. Deus, será que tá bom esse jeito? Como que é? O que mais que eu tenho que fazer? Como, etc, certo? Então tem que ter, não só, como ele está dizendo aqui, para uma pessoa. Paulo está falando com uma pessoa aqui. Para atentar, ter muita atenção naquilo que Deus mandou você fazer, tá? Para você saber o que Deus quer que você faça. Não é para você fazer o que você acha na tua cabeça. Porque Deus vai falar com você se você ficar lá esse tempo todo orando. Ele vai, ué. Ele falou, vai e traduz o livro. Eu? Nossa, eu citei um monte de gente. Falei, por que essa gente não traduz? Logo eu? Ele nem deu resposta. Ele falou, vai, chama a Raquel. Ela era minha professora lá no Berlitz, que Deus falou, vai pôr esse inglês em ordem. Porque eu falava, não posso, preciso orar. Ficava falando isso. Aí eu comecei nos Estados Unidos, né? Aí Deus falou assim, não, vai pôr esse inglês em ordem. Porque Ele queria justamente a tradução. Aí ele falou, vai lá, fala com a Raquel para ela te ajudar. Deus falou isso para mim, fala com a Raquel. Ela era uma das professoras do Berlitz. Aí eu disse, Raquel, é que Deus mandou eu traduzir esse livro aqui, ó. Você não pode me ajudar? Eu disse, mas eu ajudo. Ela veio lá um pouco, mas ela tinha um serviço dela. Mas só aquilo lá foi para me dar um pontapé na bola. Porque eu fiquei tão insegura, que eu fiquei com medo. Falar, mas eu não posso errar. Como é que é isso? Como é que é isso? Mas depois eu ia traduzindo, a Marta revisava. E deu tudo certo. Porque eu sei o assunto. Esse livro aqui não pode uma pessoa que sabe a língua e não sabe o assunto. Por que a Marta diz, mãe, por que eu não sei. Por que ele pôs essa palavra aqui no fim dessa frase? Eu falei, eu sei, porque isso aí ele está falando lá em Lucas, naquela situação. É isso que ele quer dizer. Então tá certo, então é isso aí. Entendeu? Senão você não pode. Você não sabe a mensagem. É que nem livro técnico. Você não pode traduzir ao pé da letra se você não sabe o que é aquilo. Mas Deus mandou eu fazer isso.
Ele me capacitou. Não foi com a minha capacidade, foi com a capacidade dele. Eu nem lembro que eu fiz isso, que eu traduzi o livro. Agora, por acaso, eu leio aqui, mas não lembro que eu fiz isso. Sério. Então, essa é a atitude de um servo de Deus. Nunca fica se gabando. Quem fica se gabando não é servo de Deus, tá? Vocês entendem isso? Você faz porque Deus mandou, você é um servo. O servo faz, ele atende. Tá? O mestre vem lá e ele te oferece o cardápio, mas não é ele que faz a comida. Então, é isso aí. Certo? Você só é um instrumento. Nós temos que entender isso. Nunca se exaltar. Então aqui ele está falando para uma pessoa do chamado. E Pedro fala a mesma coisa, só que para a igreja. Veja lá 2 Pedro capítulo 1. Nós vamos ler os versículos. Nós podemos. Vamos ler o versículo 10. Eu poderia ler de 1 a 10, mas vai ficar muito extenso, depois vocês podem ler. Mas o 10 está focalizando bem aqui o mesmo assunto que Paulo falou lá, Pedro está falando, só que agora Pedro está falando para a igreja, ok? Atenção, versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Tá? Nós temos que procurar com diligência. A igreja tem que procurar o que Deus quer de você. Deus não está te descartando. Deus precisa de você no lugar certo, com Ele agindo na tua vida, para você fazer o que Ele quer. É o máximo. E Ele vai providenciar tudo o que for preciso para aquilo que Ele mandar você fazer. Se for preciso mudar de cidade, muda. Ele mandou eu mudar de cidade. Mandou. E eu tinha jurado que eu jamais ia vir aqui para Alphaville, nem se me desse uma casa. Morei praticamente 30 anos em casa. Agora Deus falou para sair. Estou amando morar no apartamento, amei. Acabou porque eu não gosto de Alphaville. E não tem mal nenhum eu dizer que eu não gosto. Eu gostava antes daquele jeito. Agora eu estou no apartamento, parece que eu estou em outra cidade, em outro lugar. Foi maravilhoso. É uma enganação esses residenciais. É horrível espiritualmente, é horrível. Quem não tem vida espiritual não entende isso. Tá? Porque é só diabo. Não que no prédio não tem, mas o prédio é outra coisa. Você fica num lugar isolado, diferente, os prédios. Casa, você mora no bairro ali, não. Mas eu fiz o que Deus mandou. E do jeito que Deus mandou. No começo, eu ficava bufando muito. Mas eu sabia que Deus tinha mandado. E eu reclamava, depois eu ia lá nos pés de Jesus. Para ter força. Porque não é fácil. Quando Deus manda você ir para um lugar, vem tudo que é diabo atrás. E assim que é. Tá bom? Bom, então, por isso, irmãos, procurar com diligência. Vai ver o que Deus quer que você faça, cada vez maior. Confirmai a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Tá? Então, como cristãos, nós vamos fazer o que Deus quer. O complemento do cristianismo é fazer o que Deus quer. Senão, não houve o complemento. Entende? Não é só para vir na igreja. Recebe uma bênção, vai embora e a mesma pessoa vivendo, sofrendo todo dia. Que vantagem. Vem na igreja, recebe ali uma paz, recebe até uma oração feita e Deus ouviu, resolveu alguma coisa, mas é infeliz o dia inteiro. Não é como servir o Senhor dentro do chamado. E o que é o chamado? É um ministério. O chamado é o ministério da pessoa. Tá? É o ministério. E como que a gente vai fazer certo? Veja Mateus, capítulo 25. Como que nós vamos fazer certo para ser o que Deus quer? Está valendo isso? Amém. Vamos ver aqui no versículo 14. Eu não vou ler todo, mas vocês já conhecem. E isso é mais para... Então a gente precisa estar bem ligado naquilo que Deus quer que a gente faça. Hein?
né? Deus põe pessoas para te ensinar como que você vai fazer. E é assim, é de tempo em tempo. Não é você que inventa na tua cabeça e sai fazendo o que você quer. Isso não é coisa de Deus, jamais. Ninguém entra no chamado assim, Deus deu, já sai fazendo. Não. A gente já viu aqui na palavra que vai ter que se submeter a alguém que já está no ministério para ser um servo ali, para aprender. Primeiro vai servir, para depois entrar naquilo que Deus quer que faça. Tá? Tá valendo isso? Enquanto não passar no teste de ser servo ali, começando lá embaixo, insignificante, entre aspas, para o mundo, mas para Deus não é, não vai chegar onde Deus quer. Não pense que vai chegar na glória, porque não vai. Porque se começar a ficar com muita asinha, Deus vai cortar na hora. Pode diminuir as asas, tá? Fecha as asas aí, vai andando bem com humildade no que Deus mandou fazer. Senão vai ser cortado. Então veja, Mateus 25, versículo 14. Como que é o chamado? Pois será como um homem que ausentando-se, é Mateus 25, versículo 14, certo? Pois será como um homem que ausentando-se do país chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Então aqui está Deus já falando que tem chamado. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. Então é diferente, cada um faz uma coisa. Cada um tem um talento, cada um tem a capacidade para fazer tal e tal coisa. Então são diversos os chamados. Nem todos vão, que nem Paulo falou, nem todos vão ser profeta, nem apóstolo, nem todos. Mas é sem fim os chamados. E todos vão ter galardão, quem quiser cumprir certo. Tanto quanto, que o pastor David sempre falava isso, quanto pregar para a multidão, ser um evangelista, ou ter o dom de cura para milhares e milhares de pessoas, quanto para uma coisa bem pequena, simples, o galardão. Se fizer direito é o mesmo. Então ele dava o exemplo da mulher que limpava a sala do culto, que nunca ninguém viu, mas ela ficava ali intercedendo pelas pessoas, era uma mulher de oração, e quando chegou lá no céu, na hora de receber o galardão, ele diz, eu cheguei lá na minha sala, eu fui indicado para entrar naquela sala que eu ia receber o galardão. Chegou lá até essa mulher, mas eu olhei para ela e falei, eu te conheço. É você que ficava arrumando a sala lá nos cultos? Então, mas essa sala é minha, porque eu vou receber galardão. Não, mas ele mandou eu vir aqui também. Não, mas como que você vai estar aqui? E é você. Eu que preguei para milhares. Eu que fiz isso tudo. Eu disse, não, mas ele mandou eu aqui. Aí Jesus disse, falou assim, ela vai receber o mesmo tanto que você. Porque ela fez o que eu quis. Então, todos os chamados, é isso que ele quer dizer. Todos os chamados são de relevância. Tudo que se faz, se é na obediência dentro da visão de Deus. E é isso aqui que ele distribuiu os talentos. Tá daí? Aí então, deixa eu ver aqui, se a gente, isso mesmo. Então, mas aqui no 15, nós vimos que ele dá para cada um de acordo com a capacidade de cada um. O que cada um consegue, porque Deus sabe o que cada um consegue. Não vai dar uma coisa que a pessoa não vai conseguir, tá? Aí veja o versículo 25, então. Ele diz assim, receoso. Aí então, depois vocês sabem disso, né? Que um foi, deu certo, o outro apresentou as contas, foi maravilhoso. Mas teve um que escondeu, né? Não fez nada. Esse daqui, o 25. Receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor. Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Se fizer direito, vai ter, e vai ter com abundância. Olha que demais. Faz direito. Deus abençoa, dá abundância. Ele nunca abandona o servo. Porque ele mandou você fazer isso no reino dele. O reino é dele, ele te capacita e ele te favorece para você estar lá. Não é com a tua força. Tudo que você precisar, ele vai dar para você estar
no lugar certo. Que demais, né, gente? Ele vai te suprir. Ele mandou eu para os Estados Unidos, eu fui 12 anos. Eu parei de ir lá na igreja do pastor dele, quando ele falou, agora você não vai mais. Ele pagou sempre tudo. Com abundância. Eu e as minhas 2 filhas. 3 vezes por ano. Passa fora. Um dia ele viu meu coração, né? Porque eu estava bem que assim, tipo, né? Mas eu não falei nada, era só o coração. Mas Deus sabe tudo. Aí ele falou assim, olha, se você não quiser ir, você não vai, mas eu te dei as malas. Realmente, eu ganhei um jogo de malas, te dei as passagens, te dei o dinheiro para você comer, para ir no restaurante, para você ir pro hotel, pagar hotel, te dei dinheiro para você dar para oferta pro pastor, te dei dinheiro para você pôr lá nos cultos, te dei dinheiro para você comprar todo o material. Você só não vai se você não quer, porque não tem desculpa. Então, quando Deus manda você fazer uma coisa, Ele te dá a provisão. Se não está vindo a provisão, você está fora. Você está inventando. Que nem o cara da China, certo? Então, alto lá, né, gente? Não vale. Quer dizer, o pessoal nem entendia o que o pastor dele falava. Fala a verdade, nem está sabendo. Porque, gente, ele é assim, ele jogava aquilo. Se você está orando, você pega. Mas quem não estava nem orando, nem sabia que, de repente, o que ele está falando. Quem escutava só com esse ouvido aqui, né? Então, o que ele está falando aqui, que nós vamos estar diante do Senhor. Vamos continuar. Então, você devia ir para o banqueiro, fazer esse dinheiro, dar um lucro. O que quer dizer? Você tem que fazer alguma coisa com o que eu mandei você fazer. Não é para ficar sentado aí, mas eu não tenho dinheiro. Como que eu vou para os Estados Unidos? Eu nem tenho dinheiro. Olha, eu sei lá, eu fui orando, Deus pôs dinheiro até na minha gaveta. Muita gente caçoou de mim. Muita, mas estão lá sem nada. Já não pode zombar das coisas que Deus faz, de jeito nenhum. E nunca mais me faltou dinheiro. Aí não era do meu marido aquele dinheiro. Porque se fosse, ele tinha rapado na hora. Mas eu fiquei em copas. Deus, mas é seu. Eu falava, ai meu Deus, eu não estava acostumado com isso. Mas eu ficava quieta, mas eu tinha que pagar as passagens, precisava do dinheiro e tudo. Fiquei bem quieto, fui logo pagar. Falei, bom, se ele vier brigar, falei, bom, então se eu tenho alguma partezinha em herança, você já desconta tudo. Já que é 50% de cada, tudo, então já desconta, vai. Acabou, eu não tenho de onde pagar. Da onde que eu vou pagar? No trabalho eu não tenho. Eu fiquei já bolando umas respostas. Sério, gente, mas nunca aconteceu isso, porque depois, mais tarde, eu fui falar com ele, ele falou, se eu soubesse, eu tinha feito isso. Gente, é maravilhoso, mas tudo é desafio, né? Aí descobri que era uma época que tinha uma tal de cota, sei lá, negócio de telefone, custava tão caro linha telefônica que hoje ninguém nem quer, né? Mas naquela época estava absurdo. E eu nem sabia que o homem tinha umas linhas lá. O homem estava progredindo, não estava nem sabendo. Eu estava andando com Deus, como eu estou, aleluia. Aí, mas me veio assim, até a gerente do banco falou, você não sabe, mas do nada, gente. Ela, ô, Ana Maria, eu ia saindo. Aí, porque era diferente, as agências eram bem mais assim, abertas, hoje fica tudo muito fechado. Mas, ô, Ana Maria, vem cá, escuta, você não quer um cartão internacional de crédito? Pô, eu não tinha nenhum, né? Eu já ia começar com o inverno. E eu ia precisar, gente, eu ia precisar, Deus. Você vê como que quando você está no chamado, fazendo o que Deus quer, Ele cuida. Porque eu ia com a minha amiga, mas ela pisou na bola, eu não quis ir mais. E eu ia agora com as minhas filhas sozinha. Porque ela ia, ela que faz tudo, eu não quero nem saber, eu tô andando, tipo assim, me guia aqui, tá bom. Não estava interessada em ver nada. Mas aí a mulher não ia mais. E aí? Eu nem tô pensando que eu ia precisar de um cartão de crédito na hora que eu chegasse no hotel. Porque você tem que deixar de aval lá, né, meu bem? Como é que é, se você dá um cano? Eles cobram, vem aqui, não tem como. Então, vem cá, eu falei assim, como? Ela falou assim, não, é bom ter um cartão. Vem cá, você pode ter. Então, vamos fazer aqui agora. Meu Deus, a minha vez pra mim. O cartão, então, como que é seu nome? Então, é Ana Maria Albertini. Não, tá muito longo isso. Ana Maria Albertini, pronto. É até hoje esse nome. O Dias foi descartado, porque ele não queria dar. Deus descartou do cartão. Sabe que ele me deu um cartão. Eu falei, posso comprar uma passagem para ir para o Belo Horizonte com o cartão? Que era lá do pastor dele, quando ia no irmão Bernardo.
Ele falou assim, pode. Quando veio o preço, mas esse homem ficou violento, ficou bravo. Ai, meu Deus, acabou comigo. Já tirou o cartão. Eu nem peguei o gosto. Já tirou. Pobre é pobre. Ah, Deus falou, não, pode parar. Não vai ser assim, mas eu não ia ter cartão, ir para os Estados Unidos. Ele nem queria que eu fosse para me dar cartão. Se para ir para Belo Horizonte já foi esse arraso, né? Aí tá, a mulher me chama, não, esse nome tá muito comprido, Ana Maria Albertini. Ah, ótimo, tá bom, é até hoje. É no Master, card black, atenção. Aí, gente, foi uma glória. Eu chego lá, com aquelas línguas lá, tudo em inglês, me dá um cartão de crédito. Ah, pois não. Deus, o Senhor me livrou. Senhor, como que é isso, Senhor? O que eu ia ser? Eu com as minhas crianças aqui. As duas crianças comigo lá, eu, gente, ia passar carão. A minha mãe é louca mesmo, elas ficavam sempre quietas, mas devia falar, minha mãe é louca mesmo. Que eu falei, essa daí é louca, essa é louca, essa é louca. Então, se você está servindo a Deus, Ele vai te dar tudo. Pois eu perdi o meu passaporte dentro de dos voos, porque tem uma conexão. Saía de Tu, saía para Dallas ou Houston. Nesse trajeto, e depois pegava para São Paulo. Eu perdi o meu passaporte, cara. Saí da minha bolsa, não sei o que aconteceu. Eu era bem mais nova, não estava, Lelé? Estava bem. Prestando atenção e cuidando das crianças. Gente, era tudo, ai Deus amado. E elas assim, não, liga lá, então não está funcionando o negócio da banheira, liga lá. Não, você que é a mãe, você que tem que ligar. Ué, mas não é vocês que sabem falar inglês, tudo aí, eu que tenho que ligar. Ah, você é a mãe, você que liga. Aí é eu ligar. Então era assim, quer dizer, eu estou cuidando delas. Elas, não, você é minha mãe, você tem que ficar aqui. Eu não podia dar bandeira de fraqueza, né? Soldado fraco, gente, acabou. Você tem que dar uma de general, hein? Sendo soldado. Bom, aí, ai meu Deus, bom, gente, já vai começar lá, ó, já falou, já vai começar o embarque. Vai, vocês querem ir no banheiro? Vai. Então elas foram, fiquei sentada, falei, bom, deixa eu pegar os 3 passaportes, cada documento. Ai, cadê o meu? Meu Deus, cadê o meu? Cadê o meu? Vira pra cá, vira pra lá. Elas chegaram, ai, não tá com vocês, meu passaporte? Não tá. Ai, Deus, e agora? Como que nós vamos fazer? Porque eu ia ficar lá na salinha, né, gente? No mercado que não ia. De repente, Ana Maria Albertina, falou lá. Eu saí correndo, já me chamava. Cheguei lá e falei, ai, meu passaporte. É sim, senhora. Presta atenção, gente. Daí deu uma bronca. Deus não fez isso, gente. Lá um terminal é aqui, o outro é na China, né? Você pega o trem. Pô, me veio de lá o passaporte pra cá, meus queridos. Ninguém roubou. Isso é quem serve a Deus. Quem está na visão de Deus. Deus cuida. Entende? E eu nunca saí de casa para andar sozinha assim, fazendo as coisas. Ai, vai ser o vestibular na rua, não sei o que, no Sumaré. Ai, eu não sei lá. Então ia uma trempe de gente. Ia meu pai, minha mãe, meu irmão, minha filha. Olha, bem aqui, você está prestando atenção. Ai, tá bom, então tá, então eu vou. Era sempre assim. Ai, arrumei um emprego lá em Socorro, em Santa Amaro, na Samsonite. Ai, eu que não sei lá, então vai a trempe inteira. É aqui, tá bom? Agora eu vou para os Estados Unidos com as crianças. Oh, Jesus amado. Perco o passaporte. Deus cuida. Gente? Isso é andar com Deus. Ser submisso a Deus. Entrar na presença de Deus. Ele cuida de você. Ele não vai deixar você, está escrito na Bíblia, o servo de Deus não passa vergonha. Tá? Não passa vergonha em área alguma. De jeito nenhum. Deus cuida nos detalhes. Tá? Então, se Deus falar para você fazer uma coisa, Ele vai cuidar de você. Então, aí o Bill veio 4 anos aqui, para eu aprender que jeito que recebe um ministro de Deus para eu trazer o dele para o Brasil, pastor Dave.
Ah, bom, primeiro dia tá, então agora vamos levar ele lá no shopping, né? Tinha o tal do, como que é aquele negócio que todo mundo gosta, com a delícia? Donuts. Ih, ele é louco por donuts. Quem não é, né, gente? Bom, e era o autêntico, muito gostoso. Então vamos lá, era recém-inaugurado, vamos lá então passear de tarde, tá? Minhas filhas, minha sobrinha e ele. Então vamos lá levar ele, vamos tomar um sorvete, mas com 6 maneiras, hein? Porque o dinheiro é curto, com pouco dinheiro. Cartão já nem existia. Tava na draga, era a sobra da viagem do Belo Horizonte. Aí tudo bem, chega lá. Então o que você quer? Pô, o cara me pega uma bandeja e diz, uau! Aí eu, 6 maneiras, hein? Não é assim, eu, Jesus, é o primeiro dia, ainda tem 1, 2, 3. Não é fácil ainda. Você tem que estar firme. E assim era. Mas se você está no. Sei lá, deu tudo certo e tudo bem. E, enfim, cada vez Deus foi dando mais e mais. E abençoando. Mesmo quando até o cartão de débito, meu marido tirou da minha bolsa. Ai, gente, foi cada coisa. E daí eu não tinha 1 centavo na bolsa. Era mais cada coisa. E Deus agindo. Então é por aí. Se Deus falar para você fazer alguma coisa, vocês estão entendendo isso? Não vai faltar se é Deus. Então não inventa o que não é de Deus. Porque você pode inventar enquanto você tem a sua capacidade. Você se banca. E quando não dá? Aí vai ser difícil. Tá? Então, aí se for para a China, então que lá quem que vai te ajudar? Então presta atenção, porque você tem um chamado, mas você tem que entrar nesse lugar em Deus, onde Ele vai aprontar você. E Ele vai sempre te agradar, Ele é o seu Pai, Ele vai te sustentar, Ele vai estar com você, Ele vai agir na sua vida, é maravilhoso. Então vamos continuando aqui para a gente ver isso aqui como que é o chamado então. Aí ele diz assim, então você podia ter posto no banco tal, e o 28. Tira-lhe, pois, o talento e dá ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará. E terá, é aí que eu tinha parado, em abundância. Tá vendo? Se você está servindo a Deus, você não vai ser... Aí é por isso que o mundo fica falando mal de quem serve a Deus, porque Deus começa a abençoar mesmo. Ah, é ladrão, pastor é ladrão. Gente, é lógico que o mundo vai falar mal. Claro que tem testemunhos que não avaliam, porque fazem coisa errada, mas no geral, se a pessoa está ali de coração fazendo o que Deus quer, Deus vai abençoar. Deus vai agir. Tá? Então ele está com abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quer dizer, o que Deus deu, o teu chamado, que você não exerceu, vai ser tirado e mais. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, tá? Porque um dia nós vamos estar diante do Senhor no julgamento, e nós vamos ter que prestar contas do que nós fizemos, tá? Não só dos nossos pecados, mas do nosso trabalho como servos. Por isso que a gente nunca pode ficar cansado de servir a Deus. Deus me livre. Já imaginou? Ai, não, já fiz muito. Já cansei de ouvir gente falando isso. Já fiz muito, agora se vira. Vixe. E se Deus falar isso, hein? Na hora lá, se vira. Você está sem a minha bênção. Aí não vai ter jeito. Tá? Então, tudo que nós fizermos aqui na vida, nós vamos ser julgados. Que é o que o Paulo explicou muito bem. Das obras, né? Que vai passar pelo fogo e etc. Para ser salvo, né? Então foi exatamente isso que nós vimos que Pedro está falando para a igreja. Eu não vou continuar porque eu acho que isso é o suficiente em complemento ao que nós falamos ontem. Tá? Então, é uma vida que nós temos que ser aprontados por Deus. Cada um naquilo que Deus manda. É importante o que você está fazendo. Viu, Meire? É importante a água que você põe para mim.
Muito. Deus se agrada, porque você faz de coração. Então, isso Deus vai te dar o mesmo galardão, se eu receber de Deus, porque eu preguei a palavra e Deus conseguir abençoar as pessoas, é o mesmo galardão de quem faz com reverência a Deus, com amor às pessoas, com amor ao pastor, etc. Então, é muito importante isso, que ninguém queira ser além do que Deus mandou. Mas, também eu não vou adiantar aqui, mas nós podemos entender nos exemplos de Eliseu com Elias e Josué com Moisés, etc. Mas esses dois servem. Porque Eliseu começou um desconhecido no meio de vários que serviam o profeta Elias. Ele nem era conhecido, mas ele quis tanto, ele ficou ali, ele provou para Deus que ele queria o Senhor, que ele largou a vida dele velha para andar com o profeta, para servir e tal, que ele foi promovido. Então, ele chegou no ministério. Daquele que só servia, ele passou a ser um ministro de um ofício que Deus deu para ele, como profeta. E também Josué. Josué, ele era só um servo de Moisés. Mas ele fez muito bem. Ele fez esplendidamente bem, Josué. Tanto que Deus deu para ele aí, então, o ministério. Tá? Ele foi o que conduziu verdadeiramente o povo dentro da terra e conquistou as cidades, as terras, etc., para as tribos. Foi excelente o que ele fez, tá? Então a gente tem que saber começar, tem que ter paciência, calma, não precisa querer com, sabe assim, com pressa, já se aparecer, não precisa ter pressa. Eu não me importo quantas pessoas tenham, eu não me importo, não é o meu nome que tem que ser falado, é o nome de Jesus, é o que eu estou trazendo. Que o tanto de pessoas que estão sendo abençoadas, eu louvo ao Senhor, porque Ele está no controle, Ele nunca vai me sobrecarregar, né? Ele nunca vai fazer algo para que eu fique cansada e, sei lá, doente, enfim, é por aí. Tá? Então, tudo é importante. Tudo que nós fazemos para Deus é importantíssimo. E Deus leva isso muito bem. Valeu, gente? Então, deixa eu ler só mais um pedacinho aqui do livro. Vocês estão com tempo? Mais uns 5 minutos? Ele diz assim, olha. Então, é isso aí, que não adianta ele dar o título aqui de pôr a carroça na frente dos bois. É quando nós já queremos passar na frente de Deus. Não, tá pouco, eu preciso fazer mais. Quer dizer, não, gente, vamos dar um jeito de fazer mais aqui. Nós temos que fazer isso, aparecer mais. Credo, isso não é de Deus. Então, isso é pôr a carroça na frente dos bois, sabe? Precisa ter cuidado. Ele diz assim, como liberamos aquele poder de dentro de nós para mortificar os feitos da carne? Já vimos que em Romanos 8:26 está a resposta. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. A oração no Espírito, né? Então, a chave que libera o poder do Espírito Santo em nossas vidas, em um nível pessoal, para mortificar os feitos da carne, é a linguagem sobrenatural das línguas. Acabar com a carne. É lógico, Deus está... Óbvio que isso, gente, está em conjunto com a leitura da palavra, com a meditação, com o louvor, com todas as chaves de oração, etc. A oração em línguas, como a gente fez, foi maravilhoso, ficava aquelas horas todas no sábado, na madrugada. Tipo, eu quero Deus, eu não me importo que eu não vou dormir, eu quero Deus, eu vou fazer esse sacrifício, é mortificar a carne. Vou ficar aqui orando, porque é para o meu benefício. Então, o Espírito Santo diz, com licença, eu gostaria de ajudá-lo. Se você me deixar interceder por você com gemidos inexprimíveis, eu quebrarei as amarras daqueles bloqueios que estão no caminho, impedindo que você receba o que há de melhor de Deus. Então, o Espírito Santo vai tirar os bloqueios que eu tenho para Deus me usar.
Vê se é fácil você ficar sozinho orando lá. Isso daí. Você orou 2 minutos, credo, você já inventou, vou pintar a parede, fazer alguma coisa, gente. Lavar banheiro. Ninguém quer lavar banheiro, né? Ah, não, deixa pra amanhã. Não, você pega uma bacia cheia d'água com sabão e cândido e vai pro banheiro. Menos orar em línguas. Vai fazer faxina. Faz 1 mês que não faz faxina na casa. Ah, não, tá precisando, olha. Tem até umas teias de aranha, mas orar que não vai. Porque começou a orar, pronto, já veio a ideia. Então aí é que é. A igreja ultrassanta que eu frequentava quando jovem não entendia aquela chave. Ela ensinava a doutrina das 3 obras da graça. A primeira obra era ser salvo. Depois santificado, que significa ser separado da imundície do mundo. E então cheio com o Espírito Santo. Eles me diziam, você precisa nascer de novo. Obrigado, ele dizia, eu já nasci de novo. E tá, então agora você precisa se santificar. Me santificar? Do quê? Ué, de fumar, beber, mascar fumo, todo esse tipo de coisas. Ah, só então eu poderei receber o Espírito Santo? Ah, sim. Ah, então você quer dizer que eu não posso ser salvo primeiro, depois ser cheio com o Espírito Santo e depois ser santificado? Não pode mudar a ordem? Sabe, a ordem dos fatores. Não posso ser santificado por último? E é óbvio que é, né, gente? Não, de jeito nenhum. Você acha que Deus batizará um cristão não santificado? Com bafo de álcool e que masca fumo? Aí eu disse, eu acho que não. Mas aquelas pessoas tinham colocado a carroça na frente dos bois. A Bíblia diz que é através do Espírito que você mortifica os feitos do corpo. Porque se eu não orar em línguas também, eu nunca vou saber os meus pecados. Eu nunca vou ficar livre dos bloqueios, aquilo que me impede de servir a Deus. Aquelas pessoas santas me disseram, você tem que se tornar bom o suficiente para receber o Espírito Santo. Sabe que tem igreja por aí assim, né? Não, você não pode receber o Espírito Santo. Só o ancião. Tem uma igreja aí que é assim. O ancião só. Rabelecacha. Eu também quero. Você não. Gente, o que é isso? Aquelas pessoas santas me disseram, você tem que se tornar bom o suficiente para receber o Espírito Santo. Na carne você é boa? Impossível. Eu respondi, sim, mas eu preciso do Espírito Santo para me tornar bom o suficiente. Eles disseram, então você não pode tê-lo. Ponto final. Que dia que você vai se santificar sem o Espírito Santo? Bom, que essas pessoas lá são aquela carinha de santo, né, gente? Cabelão, saião, gravata, teto, tudo na rua. Jesus. Por isso que eles falam, é crente? Ah, não. Eu não quero nenhum funcionário crente aqui no meu estabelecimento. Me traga um ímpio que é melhor que o crente. Que são esses aí. Eles, coitados, eles querem ser santos, mas não conseguem. Quando sai de lá, é o mundo. Entretanto, apesar do que aquelas pessoas pensavam, eu fiquei cheio com o Espírito Santo de qualquer maneira. Uma noite eu fui para o altar da igreja, o Espírito Santo veio sobre mim. Pela minha ignorância, eu relutei em falar as palavras supernaturais que ele estava criando dentro de mim. Mas mais tarde, enquanto eu adorava a Deus em casa, o Espírito Santo veio sobre mim de novo. Desta vez eu levantei as mãos e comecei a me entregar a Ele. Eu caí no chão debaixo do poder de Deus e levantei falando em línguas. E tem sido assim desde então. Como é que você vai se entregar a Deus? Você precisa do Espírito Santo para se entregar. Então, orar em línguas ajuda também. Me ajuda, Espírito Santo. Eu preciso me entregar. Eu não sei. Como que eu faço? Eu não quero me entregar. Eu estou achando isso difícil. Eu não aguento ficar aqui. Ele vai te ajudar. Porque sem ele nós não vamos nos entregar, não. Tá? Mas eu não podia nem mesmo contar para aquelas pessoas da igreja que tinham recebido o Espírito Santo, porque ainda fumava meu cachimbo e assistia a Jornada nas Estrelas. Então o Espírito Santo me disse, deixa-me entrar, filho. Eu sou o poder que foi enviado para ajudá-lo em suas fraquezas. Simplesmente continuei orando em línguas, continuava fumando meu cachimbo a caminho da igreja aos domingos de manhã. Então, enquanto voltava para casa, eu tinha vontade de parar com o vício e jogava fora o meu cachimbo pela janela do carro. Então, você está orando em línguas? Eu tenho que largar isso, eu não posso mais fazer isso.
Não, eu não posso mais ficar nessas rodinhas, eu não posso mais fazer isso, eu quero mais, vai, mas continua orando. Mas você começa a enxergar que você não pode, começa a dar aquele, não, isso não está certo. Mas no dia seguinte no trabalho, comprava outro cachimbo, fumava novamente, na quarta-feira, caminho da igreja para o culto da noite. Então, de volta para casa, jogava de novo. O processo de purificação estava bem encaminhado. Eu provoquei aquela guerra interna através da oração em línguas. Vocês estão me acompanhando e sabem muito bem que eu não posso fazer isso mais. Não, isso não está encaixando com a minha vida. É bem que eu tenho que parar. Mas continua, mas você está orando em línguas, então o processo de mortificação está acontecendo. Está me acompanhando? Amém. Mas descobri que a mortificação através do poder do Espírito Santo se dá na raiz. E então o fruto ruim simplesmente cai. E a rebaixeira, vai lá onde está o problema, o pecado. Não sei exatamente quando aquele cachimbo e o mascado fumo caíram da minha árvore. Tudo que eu sei ao certo é que uma vez que o meu espírito humano nasceu de novo e foi edificado, o suficiente no Espírito Santo, a raiz foi atacada e o fruto ruim caiu do galho para sempre. E superou tudo que eu já havia visto. Tá vendo? Então você quer mudar de vida? Você precisa do Espírito Santo. Por isso que eu estou falando direto do Espírito Santo. Ou sei lá, a gente está na fase de terça, aquele momento aqui, antes dos cultos, a gente fica orando, já tudo é um processo de edificação. Ou na sua casa, ou sei lá, um amigo, ou então você sozinho lá. Tudo bem, eu preciso de purificação, preciso mudar de vida, essa vida não está certa, me ajuda, Espírito Santo. Depois que você leu a Bíblia e tudo mais, amém? Então vamos agora orar pelos pedidos que estão aqui, mas continue orando em línguas então, com as mãos estendidas. Ó Deus nosso Pai, abençoa agora todos os pedidos que estão aqui, tudo que está escrito aqui, visite essas pessoas agora e que todas essas situações, Pai, sejam resolvidas e os milagres desçam para essas vidas agora, para estas situações. E tudo que está, Senhor, em situação de desespero, se torne paz e se torne vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos por isso. E agora, Pai, eu oro por todos que estão aqui presentes, pelos que estão presentes também pela mídia, Senhor, através dessa transmissão lá em casa. Que o Senhor age agora nestas vidas, com os seus cuidados, ó Deus, através da sua palavra que é luz, que venha iluminar as trevas de cada um, quebrar os bloqueios mentais, agir, Senhor, para que todos fiquem libertos e que a tua graça seja despejada sobre cada um, para que todos tenham o desejo ardente, a fome, para te buscar, Senhor, porque você diz, buscai-me e acharei. Senhor, aquele que te busca te acha. Então abençoe agora, que haja esse desejo profundo que você coloca através da tua palavra, para que todos venham te buscar, para te encontrar e ter a vida transformada e ainda mais chegar no seu chamado. E eu agradeço, Senhor, que através da tua palavra, do louvor, da adoração, Senhor, você aqui presente curou as enfermidades, todo mal que estava nesse corpo saiu, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor agiu aqui com milagres, com a cura, em Cristo Jesus, nosso Senhor, lá em casa, nas famílias, o que eles estão precisando, que o Senhor haja agora, com a paz, com a união familiar, Senhor, que não haja doença nessas famílias, que haja provisão para todas as situações, Senhor, visite cada um e haja crescimento espiritual para todos, não só em casa, como aqui também. Senhor, nós só temos que te louvar, porque você é presente conosco, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, nós, como os teus filhos, ó Pai, nós temos agora todo o cuidado em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Os santos da igreja dizem amém, aleluia, glória a Deus. Então que vocês tenham uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana onde o Espírito Santo possa agir muito na sua vida, em Cristo Jesus, nosso Senhor. E até o próximo culto, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Assim seja. Amém. Louvemos ao